A partir de agora, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada para depois compartilhar o material com vocês. Então, ela fica compartilhada, mas sempre para que seja usado, tá, pessoal? Boa noite a todos. A quem eu estou vendo novamente, que bom tê-los de volta aqui na Escola de Gestão. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Que honra recebê-los aqui. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande, um projeto que nós estamos trabalhando tanto com ele e ver tanta gente bacana aqui, tanta gente que a gente gosta, que a gente admira, pessoas novas também que vieram assim como em janeiro também agora. É uma honra estar com vocês aqui. Então, bom revê-los de novo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós estamos no segundo curso da nossa jornada de 2026. Serão 12 cursos, o primeiro já foi, o segundo está acontecendo hoje e mês que vem teremos curso novamente. Então, no decorrer aqui da aula, nós vamos falar mais sobre as programações dos próximos meses, das próximas semanas. E antes de começarmos, apresentar um pouco do que é o projeto da escola, o que é a Comerciário, quem sou eu, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Luiz Henrique Soares, sou natural de Belo Horizonte, moro em Goiânia desde 2015, atuo na área da saúde desde o ano de 2007, quase 19 anos atrás. Atuei em grandes empresas na área da saúde, atuei em um grupo grande também de atuação nacional, que abriu capital na Bolsa, e há 6 anos nós começamos a Comerciária, que é a nossa consultoria focada em gestão para serviços de saúde. Comerciária está em momento de aniversário, né? Comemoramos aí em fevereiro. Cada fevereiro é mais um ano de vida. Nós começamos exatamente no ano que começou aquela situação de saúde pública que nós vivemos aí nesses anos anteriores. Então, nós nascemos num período complexo, mas ao mesmo tempo em um período que falar de gestão, atuar com gestão era muito importante para as empresas. E no mercado de saúde, a gente acredita ainda que gestão é tão importante hoje quanto todo o processo de saúde. Tudo funciona em conjunto, mas a gestão hoje é o que mantém o serviço de saúde funcionando, né? De forma sustentável, pagando as suas contas, conseguindo manter estoque, conseguindo trazer pessoas. E a Comerciária ela nasceu exatamente para trazer muito da minha experiência e um pouco do que tem no mercado de ferramentas para levar uma gestão para as empresas de uma forma, uma gestão mais estratégica, uma gestão ali mais focada em resultado, mais focado em crescimento, mais focado em análise de números e dados. E hoje a gente tem um orgulho muito grande do trabalho da Comerciare, que já está aí passando aí por vários serviços de saúde em vários lugares do Brasil. Eu fundei a empresa, vivo a minha vida inteira na saúde, né? Tenho orgulho demais da minha área, herdei a saúde da minha mãe, uma enfermeira aposentada, hoje com 75 anos, já não atua mais. E levar a gestão para clínicas, hospitais, laboratórios é uma missão que eu tenho seguido aí nos últimos 6 anos, né? Aqui a gente sempre gosta de apresentar o mapa do Brasil, onde que a Comerciária já esteve atuando de alguma forma. Então entra Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Belo Horizonte, São Paulo. Minas Gerais, inclusive a minha terra natal. Então hoje a gente tem aí já uma atuação bem forte, seja por meio do atendimento presencial, seja por meio do atendimento online. A gente fica muito feliz em ver esse crescimento da Comerciária e ver que a gente tem trabalhado muito e a empresa tem se tornado referência no nosso trabalho. Então, quem quiser me seguir um pouco mais, meu Instagram pessoal aqui, Professor Luiz Soares, tem muito conteúdo lá, tem muita coisa da minha vida pessoal também. Quem quiser seguir, fique à vontade. Nós temos o Instagram da Comerciare também. Nós temos também aí uma programação bem interessante lá. A escola de gestão agora como um produto novo da Comerciare, ela tem um Instagram específico também que nós decidimos começar a atualizar e a começar a posicioná-lo, porque a consultoria da Comerciare, a gente atua 98% do tempo com serviços de saúde. Vez ou outra nós trabalhamos com algum outro segmento. Mas a escola de gestão ela tem uma abrangência maior. Ela pega mais serviços, ela transcende a saúde. Então a gente tem tratado essa comunicação um pouco separada. Tanto que nós temos pessoas aqui, uma turma muito legal aqui da Planalto Tratores que está aqui com a gente.
que nós estendemos o convite aí por meio da Geisla, que está aqui com a gente. Temos aqui pessoas da área do design, da área da saúde também, de várias outras áreas e segmentos. E eu queria convidar vocês também a se inscreverem em uma outra ferramenta que nós trabalhamos nela, que é a nossa newsletter, que está lá no Substack. Essa newsletter, ela é o nosso blog e ela também é uma ferramenta de nosso conteúdo por e-mail. Então, se você se inscrever, você consegue receber nos seus e-mails tudo que a gente publica. Em média, duas publicações por semana, estudos sobre o mercado, algumas informações, algumas análises. Não é um conteúdo muito curto, não. Então, normalmente são estudos muito aprofundados que nós realizamos, porque uma das atuações da Comerciária é justamente nessa área de informação. Então, vocês serão muito bem-vindos a acompanhar com a gente. A escola de gestão, ela nasce justamente porque a gente começou a entender que a gente viveu um momento no empreendedorismo muito forte em que o sucesso de um negócio estava atrelado à motivação dos gestores e dos donos. Hoje a gente percebe o contrário, que o sucesso de um negócio está ligado à gestão. Então não adianta eu ser um gestor motivado, não adianta eu ser um líder com a mentalidade certa, se meu negócio não está pagando as contas, se a gente não consegue reter pessoas, se a gente não consegue analisar números e indicadores. Né? Inclusive, indicadores é o tema do nosso curso de hoje. Então, o objetivo da escola é levar conhecimento e educação de gestão. Gestão na prática mesmo. Então, assim como nós fizemos um curso de planejamento em janeiro, agora nós vamos falar de indicadores exatamente para levar isso para as empresas. E o Instagram Escola de Gestão Comerciária também já está disponível também. Vocês veem que a gente trabalha com alguns conteúdos em conjuntos, porque afinal de contas, a comerciária ela é um ecossistema. Então, praticamente todo mundo aqui deve estar no nosso grupo do WhatsApp da Escola de Gestão. Quem não tiver, eu mando o link daqui a pouquinho para vocês entrarem. Por quê? Porque é a ferramenta que a gente tem para se comunicar com vocês e com o mercado. Então, nós não economizamos em trabalhar conteúdo e informação. A gente gosta bastante, né? Essa é a agenda para 2026. Nós estamos aqui no terceiro curso. Mês que vem vamos fazer um curso de construção de relatório. Aqui é montar relatório mesmo. Se aqui a gente falar de indicadores hoje, mês que vem nós vamos falar de relatórios. Já tem inclusive data, dia 19/3, porém em um novo horário. Nós mudamos o horário para fazer um teste. Muitas empresas com dificuldade para trazer colaboradores nesse horário da noite, então nós vamos fazer no final da tarde. Vamos testar e tentar adequar o máximo de agenda das pessoas. E agora vamos falar sobre indicadores que orientam a ação. Daqui a pouquinho o Elton está aqui com a gente, ele vai trazer um pouquinho do conhecimento dele de inteligência artificial, mas falar de indicadores, né? E antes eu queria recordar de dois mantras que são mantras para mim e são mantras é, que eu trouxe na aula anterior e que eu quero trazer de novo. Alguém aqui que estava na aula lembra dos mantras que eu cheguei a trazer? Algumas pessoas eu lembro até que anotaram e depois compartilharam nos stories. E, gente, não deixem de printar a tela, tirar foto e marcar a gente, ajuda muito na divulgação, eu agradeço desde já. Os dois mantras que eu trouxe no primeiro curso é: quem não tem agenda sempre vai estar na agenda dos outros. Quem não tem agenda sempre vai estar na agenda de outra pessoa. Essa é uma frase que eu gosto muito, porque quando a gente está falando de liderança ou pessoas que têm funções estratégicas dentro de um negócio, às vezes a gente se pega muito naquela questão de, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para conversar com o time, não tenho tempo para fazer follow-up, não tenho tempo para analisar relatórios, e isso vai desaguar no nosso segundo mantra, que é líder ocupado demais não serve. Isso é uma outra coisa que a gente tem falado demais. Se você é líder e você está sempre ocupado demais, você está cumprindo mal o seu papel de liderança. Eu entendo que todos nós temos muitas coisas para fazer, temos muito trabalho, mas se o papel do líder é dar suporte para o time, é dar suporte para os processos, se ele está ocupado demais, alguma coisa errada acontece. E todas as ferramentas que a gente vai trazer para vocês aqui, que nós estamos trazendo, elas sempre terão um viés
de liderança, sempre, sempre. Por quê? Porque é a liderança que é o combustível do negócio, é o agente que consegue promover junto com as pessoas as transformações que o negócio precisa. Quem dera se lá na Comerciare, ao desenhar uma estratégia de mercado perfeita para uma empresa em expansão, para uma clínica, um hospital, mas se não tiver pessoas que consigam e queiram fazer aquele trabalho ali na operação, de nada adianta. Hoje mesmo nós estávamos em reunião com um cliente, nós desenhamos um plano de marketing que foi aprovado, inclusive, pela diretoria, mas a gente não entende por que que esse plano não consegue ser executado. Então, o objetivo é a gente trazer essa provocação sempre para as lideranças, tá? E por quê? E se eu tenho indicadores, é porque eu tenho alguma coisa a mensurar. Mas por quê que a gente mensura alguma coisa? Por quê? E para que servem indicadores, né? Indicadores existem para reduzir achismo e aumentar previsibilidade, né? E aí a gente brinca, né? Sem indicador, você decide por sensação, com indicador você decide por critério. E eu sempre trago nos meus exemplos, eu estou dando aula esse semestre de gestão financeira em uma faculdade aqui de administração hospitalar, e eu tenho trago muito isso para os alunos, que se eu não consigo tomar decisões em um departamento, em um negócio, na minha vida profissional e pessoal, é porque ou eu não tenho informações ou eu não sei ler informações. Então, eu posso ou não posso comprar um carro novo? Eu posso ou não posso comprar um computador novo, um celular novo? Antes de tomar uma decisão como essa, eu deveria entrar nas minhas finanças pessoais, entender se eu tenho algum parcelamento a terminar, quais são os parcelamentos que eu tenho no curto, médio e longo prazo. Eu preciso entender se eu vou pagar juros, se esses juros podem me comprometer, se eu vou ter algum custo grande no meio do caminho não previsto, que eu vou precisar de ter algum dinheiro. Não consigo prever o futuro, mas eu posso tentar correr menos perigo. E uma coisa que a gente percebe é que a maioria das empresas tem uma dificuldade gigantesca com dados e números. Não consegue pegar esses números e trazer de uma forma que as decisões se tornem mais fáceis, as decisões sejam um pouco mais assertivas do que o comum. Então, o indicador, ele basicamente é uma ferramenta que me ajuda a reduzir o achismo, para que eu tenha uma decisão um pouco mais dentro da realidade ali do meu departamento. E o conceito, né, de indicador versus KPI também, é um conceito do mercado também que a gente traz. Indicador é qualquer coisa, é qualquer medida que descreve algo. Então eu tenho vários tipos de indicadores por tipos de setores dentro de uma empresa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas agora, quando eu falo de KPI, é o indicador que é chave para atingir o objetivo. Tanto que o KPI vem, né, do Key Performance Indicator. É, São os indicadores de performance de um negócio. Eu posso ter um indicador que simplesmente mede alguma coisa, descreve algo, mas quando eu falo em KPI mesmo, eu estou falando de performance. Então eu tenho ali algo que eu mensuro para medir a performance do meu negócio. Então eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui de um dos nossos clientes. Nós estávamos analisando o fechamento de 2025 em janeiro, fechamos a análise dos números e começamos a tirar algumas conclusões. O negócio, ele cresceu em receita, mas ele não cresceu em número de clientes atendidos. Então, nós ficamos muitas horas tentando entender o que que isso significava de fato, porque o ticket médio não aumentou, de fato, assim, na grande parte dos tipos de cliente que nós temos, mas diminuiu a quantidade de clientes. Então, a gente começou a analisar, entender o que aconteceu, começamos a fragmentar mais esses números, e aí nós conseguimos chegar em várias conclusões sobre a respeito daquele negócio. Dentre elas, que nós temos clientes com baixíssima margem de lucro, que a empresa tem medo de pedir reajuste ou até medo de sair fora do cliente, mas infelizmente não consegue tomar essa decisão. Então, isso interfere na margem. Mas aí depois nós lembramos de um pequeno detalhe, que os principais clientes nós conseguimos aplicar um reajuste. Então, opa, peraí, então já teve um reajuste aqui. E aí nós tivemos que fragmentar ainda mais. Peraí, o ticket médio não diminuiu, ele cresceu aqui, mas diminuiu aqui.
Então, olha como a gente entendeu a empresa depois de muito trabalho, a quatro mãos para entender os números. Agora, pode acontecer de você ter mais clientes e ter talvez menos faturamento, mas o menos faturamento não significa menos lucro. Muitas empresas reduzem o seu faturamento e conseguem aumentar a sua margem de lucro porque tirou clientes ruins que davam pouca margem, conseguiu reduzir os custos. Então, quando eu estou analisando a performance de uma empresa, isso vai desaguar em vários outros pontos, vai desaguar na questão dos custos, na questão do estoque, tudo isso vai impactar. Então, por isso que eu tenho que ter indicadores para medir tudo que eu estou fazendo. E um KPI, né, o indicador, ele tem que responder algumas coisas. Qual o objetivo que ele representa, qual decisão ele orienta e qual ação ele dispara? O que que isso significa? Que se eu tenho um indicador lá no meu departamento, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um objetivo, ele tem que nos orientar, qual decisão que ele orienta. Então, ele precisa me orientar a tomar uma decisão e ele gera uma ação. Então, esse caso mesmo que eu trouxe o exemplo para vocês, o cliente ele teve um aumento de receita, mas não aumentou o número de clientes. Então, o objetivo do indicador é justamente entender essa razão entre crescimento de receita, crescimento de número de clientes, e a decisão que nós tomamos foi de que precisamos rever alguns clientes e se vale a pena continuar com eles. E o plano de ação que nós começamos a montar é de começar a sentar, ver cada contrato, rever cada negociação, para depois sentarmos com esse cliente e tentarmos renegociar o contrato. Se ele não topar um reajuste ou uma melhor condição, a gente vai demitir ele da nossa carteira de clientes. Então, todos os indicadores que eu tenho no meu negócio, eu preciso conseguir fazer isso. Eu preciso conseguir fazer isso. E existem armadilhas quando eu falo de tratar indicadores. Eu sempre gosto de trazer um outro exemplo também. Uma empresa que eu trabalhei da saúde, ela tinha um faturamento, em média, de 50%, 50, 51, 52% na mão de um único cliente, que é um plano de saúde grande que todos nós conhecemos. Isso era horrível para o hospital. É um parceiro bom, paga em dia, paga menos porque tem volume maior, então o preço individual de cada tratamento, de cada exame, de cada procedimento era menor, só que ele me dá volume e ele me paga em dia. Isso é bom, mas eu não posso ficar com 50% do meu faturamento na mão de um único cliente. Então, nós tínhamos um indicador atrelado a não só ao departamento, mas à instituição, e esse indicador era a participação dessa operadora de plano de saúde dentro do hospital. Então, um plano de ação era aberto pela nossa área de negócios, mas por outras áreas, que era o quê? Aumentar a receita vinda de outros planos de saúde. Então, depois de 2 anos e meio desse indicador, o hospital tinha conseguido reduzir a participação desse convênio para daquele convênio para 35, 34%. Já caiu bastante, mas a gente diminuiu aumentando os outros, não diminuindo o faturamento dele. Na verdade, nós queríamos diminuir a participação daquele faturamento dentro daquela empresa. Então, são coisas diferentes que nós temos que saber diferenciar na hora de mensurar alguma coisa. Então, e quando eu falo de um indicador, quando eu falo que eu estou mensurando alguma coisa, é porque possivelmente eu tenho uma meta a atingir. A meta do indicador que eu comentei para vocês do hospital era reduzir a participação daquele convênio. Era um indicador. Do setor e a gestão da qualidade ainda amarrou aquele indicador lá nos indicadores institucionais. Ou seja, na planilha de indicadores do setor ele constava, mas lá na planilha de indicadores institucionais ele também aparecia. Então, tinham reuniões mensais com a diretoria da entidade. Para quê? Para analisar o que estava sendo feito de cada um. E todo mundo tinha ações vinculadas. Então, o pronto-socorro tinha ação vinculada, o centro cirúrgico tinha, a internação tinha. Todo mundo tinha, até o almoxarifado e a farmácia tinha, porque a negociação de materiais e medicamentos também era muito importante e impactava também a receita daquele plano. Então nós tínhamos uma meta, que era reduzir a participação para 30%. Aí depois eu saí do hospital também, não sei como que ficou, mas nós conseguimos abaixar
para 35, mas outras análises também foram feitas em outros números. Beleza, eu não cheguei a 30% no convênio, mas olha a quantidade de novas receitas que entraram. E receitas que geravam caixa pago na hora, não era só caixa faturado. Então, várias ações foram feitas e isso melhorou, sim, o faturamento da empresa, mas também melhorou o resultado. E aí entra uma máxima que eu falo muito quando eu dou algum tipo de curso sobre a área de custos e finanças, que é faturamento não é lucro. Isso é um erro muito grande das empresas. Então nós vemos muitas empresas comemorando, nós faturamos 1 milhão, faturamos 5 milhões nesse ano, eu acho legal pra caramba. Ah, beleza, agora quantos por cento você teve de lucro, né? Porque crescer cliente é comprar cliente, cliente a gente compra, né? Eu brinco, porque você tem que investir grana para poder trazer mais clientes, tem que investir em marketing, propaganda, panfletagem, equipe comercial, equipe de marketing, muita coisa, fazer evento para eu poder trazer o cliente. Isso custa muito hoje. E o custo hoje de trazer um cliente é muito maior do que era 6 anos atrás. Então eu faço uma ação comercial de repente aqui na minha empresa e ela me traz um cliente. Talvez lá atrás essa mesma ação eu conseguia me trazer 3 ou 4 clientes, né? Para quem trabalha com gestão de tráfego nas redes sociais, uma receita de tráfego que antes trazia 10 leads, hoje traz 3. Dependendo, traz um lead. Então é muito mais caro. Mas a gente sempre tem que ter uma meta. Todo indicador ele tem que ter uma meta. E aí eu pergunto, né, qual que é a sua meta? E aí algumas provocações que a gente tem que ter. Você atualiza o status da sua meta diariamente? Todos os dias você tem esse status atualizado? Ou pelo menos tem ele atualizado? Ou pelo menos você consegue deixar ele disponível para o time, principalmente, porque um outro erro que eu vejo das empresas é que não atualizam o time se ele está batendo meta ou não. Algumas empresas fazem isso, outras empresas não conseguem. Outras empresas, elas mesmas não querem compartilhar isso com o time. Eu confesso que eu não consigo entender o porquê disso, porque acho que o time tem que saber da meta, tem que acompanhar em tempo real. E principalmente se ele está batendo a meta, porque se ele não está batendo a meta, ele tem que ter ações ali. Por exemplo, eu tenho uma meta de realizar 30 vendas no mês. Hoje é dia 10. Quantos por cento da meta eu bati? Bati 33% da meta, que seria 10 vendas. Então tá no dia 10, via de regra eu ainda estou em tempo para fazer. Agora, dia 20, eu vendi só 12. Então eu estou abaixo da meta ali do andamento do mês. Eu preciso ter uma ação. Se eu passei um dia sem vender e a minha meta é vender uma vez por dia, no outro dia eu já tenho o dobro de trabalho para vender. Então eu preciso estar. O time precisa ser atualizado com isso. Se o time sabe gerar relatório e fazer isso, legal. Agora, nem todos os times têm acesso e tempo para atualizar relatório. Por isso que é importante ter alguém que atualiza isso. E essas metas estão ligadas sim a indicadores. Então, um vendedor, por exemplo, aqui. Quem é que está com a gente que é de vendas e tem um indicador que gostaria de compartilhar para a gente usar como exemplo? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Luiz? Oi, Jaiana, tudo bem? E você? Joia. Eu sou da parte de financiamento, o indicador aqui que daria para a gente usar seria a pulverização ali do risco de financiamento versus recurso próprio. Eu não entendi, sua voz ficou um pouquinho abafada, Jaiana. Se puder falar de novo, por gentileza? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Tá. Eu sou da parte de financiamento e o Legal. indicador que daria para a gente utilizar aqui como exemplo seria pulverizar ali a questão de financiamento via banco versus recurso próprio, que é o parcelamento pela própria instituição. Legal. Legal. Aí Interessante. eu reduziria da instituição externa, que são os bancos, aumentaria da instituição externa e reduziria a interna ali, reduzindo o recurso próprio que eu tenho que dispor para custear esses parcelamentos. Interessante, interessante. E uma pergunta, não sei se essa informação é sigilosa ou não, fique à vontade para sinalizar para gente.
Os vendedores que trabalham com financiamento, no caso, tem comissão diferente se é com o recurso próprio ou não a decisão não é deles? Eu não vou saber te falar, mas eu acho que é por produto, Ah, por produto. não pela forma de pagamento. Entendi. Entendi, ótimo, ótimo. É um indicador muito interessante, né? Um indicador muito interessante. E eu imagino que ele mude de acordo com o período. Por exemplo, pegar um capital próprio, de capital próprio para poder fazer o financiamento, eu imagino que deva ter mais vantagens para o cliente do que o do banco, talvez. Mas se dependendo do momento ali que a empresa não tenha liquidez, como vocês trabalham na área do agro, provavelmente deve ter um impacto ali de período de colheita, alguma coisa assim. E isso deve encarecer o crédito ou não, deve ter alguma limitação para isso. Mas é um indicador super interessante para analisar, inclusive dividir ele por período de tempo, né? Período de safra, período que não, que fora de safra, alguma coisa. É muito parecido com um cliente nosso também. Ele trabalha com uma linha de financiamento e ele tem tanto pelo banco quanto pelo capital próprio. O ideal para a empresa ganha mais dinheiro quando é capital próprio no longo prazo. Mas se for pelo banco, eu corro menos riscos, né? Mas eu também ganho muito menos lucro. E aí também é feita uma análise do próprio consumidor, né? E outra coisa, você tem reuniões periódicas com o time para acompanhar esses resultados? Isso é outra coisa que empresa que faz gestão por indicadores tem que ter momentos com o time. E aí depende, qual que é a periodicidade? Depende do time, depende do tamanho do negócio. Eu tenho aqui dos nossos clientes a gente recomenda muito que eles façam isso e eles fazem isso. E a gente recomenda que seja pelo menos semanal. Já tem cliente nosso que faz reuniões 2 vezes por semana. Faz na segunda e na sexta-feira. Sexta-feira a gente analisa a semana e na segunda analisa o que vai ser feito. E aí já analisa principalmente o indicador de conversão de vendas, porque é um indicador diário de ação. Então, nesse cliente, a gente construiu um indicador de conversão, e a conversão ela é por unidade, ela é por vendedor e ela é também institucional. E aí a gente analisa junto outras informações, o caixa da empresa e tudo mais. Tem uma outra situação também que a gente estava discutindo com o cliente nosso, é justamente essa questão de analisar o retorno do que o cliente traz para a gente. Então, se consegue fazer o cliente comprar de um jeito que é mais favorável, a comissão é diferente dos vendedores. Por quê? Porque tem menos taxa de maquininha de cartão, tem menos juros. Então, se o cliente consegue negociar um pagamento que é mais barato para a empresa está começando a premiar esse vendedor também. Por quê? Porque quando eu vendo muito maquininha de cartão, eu tenho que enfrentar um monstro chamado adiantamento, né? Adiantar recebimento. Tudo isso, infelizmente, encarece o custo do crédito. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa que está até aqui com a gente aqui no curso hoje, exatamente sobre isso. O custo de maquininha de cartão encarece demais a operação. Então, se a gente consegue vender de repente, conseguindo um desconto para receber no Pix, para não passar na maquininha de cartão, isso melhora a margem de lucro por produto. E aí entra em um outro indicador que eu já vi em equipes comerciais, que é aumento de venda de produto com mais margem de lucro. Eu vivi isso no Hermes Pardini. Foi feita uma meta em que a equipe comercial estava focada em vender outros tipos de exames que davam mais margem de lucro para o laboratório. E isso era interessante porque são exames que tinham um ticket médio alto, margem de lucro boa. E laboratório, que é um mercado que já tem uma margem de lucro muito enxuta, isso era bom. Então, traz aquela falsa sensação de que o comercial pode ser eficiente ou não. Ele vende muito, mas dá muito desconto, parcela muito, isso reduz a margem de lucro. Então, quem aqui é do financeiro e quem aqui é do comercial, a importância de trabalhar muito junto na hora de avaliar esses indicadores e montar a sua própria meta também. E aí, quando a gente fala do sistema de gestão, a gente fala em 5 passos, né? Objetivo claro, KPI que apresenta o objetivo, meta,
ritual de leitura, ação e aprendizado. E esse ritual de leitura é justamente a questão de ter esses momentos com o time de forma periódica. Pode ter uma reunião mensal, mas podem ter reuniões semanais. Eu convivi com uma pessoa um tempo atrás, muito tempo atrás, que na época ela trabalhava na Stone, aquela empresa das maquininhas de cartão. E toda a equipe comercial tinha que ir para o escritório 8 horas da manhã, tinha reunião até 9, iam para a rua, 17 horas voltavam para o escritório, 18 horas iam embora para casa. Todos os dias. Por quê? Porque o comercial lá é muito delicado. Ele é muito importante para o negócio. Logo, eles querem que, e eles precisam, né, acompanhar essas vendas de forma diária. E não é só vender também a maquininha de cartão, é que o estabelecimento faça adesão da maquininha e use ela mais. De repente ele tem três, tinha duas ou três maquininhas e usava mais a rede, mas não usava a Stone. Então era convencer o lojista a usar mais a Stone e menos a do concorrente, né? E o plano de ação que você vai fazer com os indicadores. Esse plano de ação, ele também é uma atuação importante, principalmente para indicadores que não estão batendo meta, mas que é um indicador que às vezes ainda não teve o tempo de gerar o resultado. Por exemplo, um indicador que a gente sempre trata, que ele acaba sempre esbarrando um pouco nisso. Eu criei uma meta de vender mais serviços que têm mais margem de lucro. Porém, um serviço com mais margem de lucro, provavelmente ele tem um valor agregado maior, ele custa mais. E o tempo, o processo de venda desse produto, ele é maior. Um produto de baixo ticket ou de baixa margem, ele tem uma venda rápida. Numa reunião você fecha, vende, o cliente compra. Agora, um produto de maior ticket, talvez demanda 3 reuniões, 2 reuniões, talvez demanda uma análise ali do cliente da sua proposta, fazer follow-up. Então, muitas vezes ainda não deu tempo de ter o resultado. Então, temos que ficar atento a isso, mas não pode tirar o olho do ponteiro. Por que que a gente não pode tirar o olho do ponteiro? Porque se alguma coisa está dando errado, eu preciso mudar rápido. E é muito assim em vendas, é muito assim em custos. Então, esse sistema de 5 passos de gestão aqui seria interessante você ter um indicador e ter um quadro disso na sua parede e ir acompanhando. O objetivo dele, qual que é o KPI que apresenta esse objetivo, né? Diferenciando indicador de KPI, indicador só mensura e o KPI analisa performance. Então eu posso ter um indicador principal e vários debaixo dele, eu posso ter indicadores só financeiros, indicadores só comerciais. Vou trazer vários exemplos para vocês aqui e quero ouvir de vocês também outros exemplos em relação a isso. Mas acho interessante ter um quadro como esse aqui na parede também. E os tipos de indicadores, né? Eu tenho vários tipos de indicadores para vários objetivos dos mais diversos, né? E daqui a pouquinho, quando o Elton falar com a gente, ele vai trazer uma luz no fim do túnel para a gente, que é a inteligência artificial, como que ela ajuda no processo de análise dos números. Porque hoje o processo de análise ele é complexo. E a inteligência artificial pode nos ajudar nisso muito, inclusive tentar poupar um pouco de tempo, né? E aí eu tenho dois tipos de indicadores: indicadores de resultado, que mostram o que já aconteceu. Por exemplo, o faturamento do mês, o NPS do mês. NPS é um indicador de satisfação do cliente. E os indicadores de direção mostram o que tende a gerar resultado: taxa de conversão, tempo de resposta, no show. E aqui é interessante a gente dar uma. Quem aqui consegue trazer um indicador da sua empresa que é um exemplo de indicador de resultado para gente? Pode falar, fiquem à vontade. Quem quer trazer um exemplo aí para nós? Nenhum, gente? Vou trazer alguns aqui então para a gente pensar. Indicadores de resultado. Vou trazer indicadores da própria comerciária aqui para vocês, da nossa empresa, tá? A gente tem um indicador de novos clientes,
A gente tem uma meta esse ano até um pouco ousada, mas nós temos uma meta como essa. A gente está começando a trabalhar uma meta em relação à conversão. Então, o cliente ligou para a comerciária, fez contato, teve interesse no serviço, recebeu uma proposta, e só que a gente sabe que não é todo mundo que fecha. Então a gente tem uma taxa bem interessante de conversão, principalmente o cliente que tem curiosidade da consultoria, mas talvez ele ainda não tenha condições de pagar por ela. Então são exemplos de indicadores que a gente tem. Indicadores que a gente gerencia junto aos nossos clientes. O faturamento do mês ele é um indicador recorrente, mas a gente gosta de fragmentar esse indicador. Então, pode ser por produto, pode ser por fonte de receita, pode ser por cliente, pode ser por grupo de produtos. Na saúde, a gente fala que a gente sempre tem dois grupos de receitas que a gente tem. A gente tem a receita que a gente recebe de uma fonte pagadora e eu tenho a receita que eu recebo direto do paciente, que é o famoso particular. A receita da operadora, ela tem pouca liquidez ou quase nenhuma liquidez. Por quê? Porque se essa operadora, essa fonte pagadora é o SUS, ele me paga com pelo menos 90 dias. Se é um plano de saúde, ele pode pagar entre 30 e 60 dias. Se é uma empresa que eu faço exames para ela ou eu atendo de alguma forma, ela pode me pagar 30 dias ou até com 60 dias, ou às vezes até me atrasa pagamento. Agora, o cliente paga no ato. E aí a gente monta indicadores até cruzando isso. Peraí, quantos por cento da receita é paga na hora? 50%. Ah, os outros 50% é faturado. Beleza. Mas agora vamos criar um indicador agora então de tempo de pagamento para a gente entender. E aí fomos descobrir que tinham fontes pagadoras pagando em 100 dias. E aí a gente também começou a questionar. Peraí, mas qual que é a margem de lucro desse cliente? Não, a margem dele é boa, ele traz um volume bom. E então a gente vai ter que criar um plano de ação para tentar reduzir esse prazo ou tentar, de outra forma, resolver esse gap que a gente tem, que é o tempo de pagamento. Então, olha como é que a gente conseguiu mesclar vários indicadores. Agora, os indicadores de direção, eles têm uma questão interessante, né? Porque eles estão ligados também à performance. Taxa de conversão. Eu dei o exemplo do nosso cliente que nós temos as reuniões semanais. Esses clientes, esse cliente em específico, a gente analisa semanalmente duas vezes a taxa de conversão, se ela está aumentando, se ela está diminuindo. Esse mês teve feriado, então teve esse impacto. Só que esse mês está pior do que fevereiro do ano passado, porque o carnaval foi em março. Março a gente espera uma curva de crescimento muito grande para retomar o crescimento, mas a gente impactou na taxa de conversão. Na saúde, a gente tem cada vez mais serviços de alto valor agregado, cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, cada vez mais eles concorrem com outros consumos. Então, se há uns anos atrás todo mundo achava que estética vendia adoidado. Hoje, o consumo com estética, o consumo com tratamentos mais caros, ele concorre sim com o consumo. Então, a pessoa hoje ela vai pensar, peraí, eu vou viajar, eu vou trocar de carro, vou trocar de iPhone, ou eu vou fazer aquela cirurgia que eu preciso fazer com o dentista para fazer a minha reabilitação? É estético ou não é? Então, o consumo no Brasil, ele está, sim, em alguns segmentos em aceleração. Por exemplo, o turismo. Turismo 2025 bateu recorde de novo. Então, se o varejo está sofrendo, por um lado, o turismo cresceu, principalmente o turismo internacional também. Então, são coisas que a gente tem que entender como isso impacta o negócio. Taxa de conversão é um indicador muito interessante, ao mesmo tempo que ele também é um indicador muito difícil de mensurar, porque exige sistema atualizado, né? A turma da Replicador está aqui com a gente aqui, o Elton, o Slene e a Camila, eles trabalham com softwares de vendas, que é o quê? O CRM. E eles sabem bem disso, né? E daqui a pouco o Elton, peço ele para falar um pouquinho sobre isso, se der tempo também. Mas ele sabe bem que para ter um CRM atualizado para fazer indicador, eu preciso de dados. E mais, né? Eu preciso de inteligência. Se eu quero usar inteligência artificial, eu preciso de dados. Se não tiver dados, a inteligência artificial vai analisar o quê? Né? E aí a equipe de vendas, ela é importante demais em relação a atualizar o sistema, equipe de atendimento, equipe de produção. Né? Esse indicador de tempo de resposta, em laboratórios clínicos, a gente
trata ele em relação a tempo de entrega de resultado de exames, de laudos. Então, quando o paciente vai ao laboratório, passa na recepção, colhe o exame, ele recebe um protocolo. Ó, seus exames vão ficar prontos em até 5 dias. E os laboratórios, eles têm esse indicador muito bem atualizado, exatamente para entender se os exames estão sendo entregues dentro do prazo acordado com o paciente. Isso porque atrapalha a vida dele. Às vezes o médico dele vai viajar, ele precisa voltar e o médico vai ficar 30 dias, 40 dias fora. O paciente vai perder o retorno do convênio, vai ter que pagar a coparticipação da consulta de novo. Então, esse indicador também ele é muito importante. Alguém aqui, eu sei que tem alguém de laboratório aqui, alguém aqui tem algum tipo de indicador vinculado a isso? De tempo de entrega, tempo de atendimento, tempo de entrega do produto ao cliente. O pessoal da Planalto Tratores tem algum indicador desse tipo? Tempo de entrega, não. Tempo de resposta, a gente não tem nenhum indicador nesse sentido, não. Ah, entendi, entendi. Por exemplo, de compra, quando o cliente compra o produto, não tem necessariamente um tempo para ele receber, então. Existe a expectativa, só que a gente não tem o Ah, indicador. Então, hoje a gente não tem de forma clara medindo isso. entendi, entendi, entendi. O único indicador que tem, que daria para utilizar nesse exemplo, é o contador de dias do tempo de processo ali que a gente leva, mas isso não para gente, que a gente está tentando reduzir, certo? Mas a gente não tem ali uma data ainda, um prazo certinho para ter esse dado certo. Entendi, entendi. Interessante, interessante. Na saúde, esse indicador ele é muito importante, principalmente para laboratórios e clínicas de imagem também, porque tem a entrega do laudo, né? E aí a gente também pega um outro mal da gestão de indicadores, que é vaidade versus indicador de gestão, né? É aquele A vaidade é um indicador bonito, mas que não muda a decisão. Gestão muda a rotina e escolha. Então, indicador de vaidade, número de seguidores. Seguidores na verdade, eu acho que até um dos piores indicadores que uma empresa pode medir, porque o cliente, na verdade, o indicador é venda, é o principal. O seguidor, ele se a empresa tem resultado pelo número de seguidores, não consigo pensar num exemplo aqui agora, mas pode ser vaidade porque todo mundo quer ter um Instagram muito grande, né? As pessoas acreditam que o Instagram grande ele gera uma credibilidade para o público e a gente sabe que infelizmente de fato gera, né? A gente está vivendo aí um problema muito grande na saúde, na área de estética, de profissionais fazendo coisas terríveis terríveis, porque simplesmente ele foi escolhido por ter muitos seguidores. Jéssica, pode falar. Você falando dessa parte de Instagram e seguidores, né, que não é um indicador que dá para medir quantidade de vendas e conversão, eu concordo bastante, mas muito relacionado a essa parte do marketing, inclusive nós conversamos ontem sobre isso. Eu não sei se é uma realidade só aqui da cidade, que é interior, mas para a gente funciona muito a questão de marketing vinculado a influencers, principalmente influencers da região. É, essa contabilização de quantidade de pacientes que vêm por elas, no caso, para a clínica, eu ainda consigo fazer. Muito legal esse exemplo, viu, Jéssica? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, complementar, trazer alguma experiência do próprio negócio? Lembrando que você tem que ter o perfil da influencer, porque cada influencer ela atinge determinado público. Então, eu tenho uma influencer que atinge mais parte de estética, que é para divulgar os lasers, depilação a laser, dermato, oculoplástica, e eu tenho outra influencer que ela é mais família, emagrecimento, dia a dia, pessoas de mais idade. Então, tem que saber fazer essa diferenciação também para a gente conseguir atingir todos os públicos, né? Legal. Um excelente exemplo que você trouxe. Olha, para você ver, um indicador que pode ser de vaidade
Na verdade, vocês conseguiram usar ele de uma forma estratégica. Isso é muito bom. E muitas empresas, Jéssica, reclamam que investem nos influenciadores e não tem retorno. Olha como é que vocês conseguiram Então, acertar demais mas nisso. eu trago outro ponto, porque realmente eu já ouvi muito isso e eu vivi isso. A questão é você ter constância. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que ter constância. Óbvio que você não vai ficar tentando o resto da vida pagando uma pessoa ali que não está entregando resultado. Mas você tem que entender o que você está entregando, o tipo de público que você está atingindo e ir mexendo nas campanhas, nas divulgações, nos textos, saber equilibrar assunto e divulgação séria com humor, que hoje em dia dá muito certo também, porque a parte do humor, ela traz uma visibilidade muito grande para o seu Instagram, consequentemente, ele vai entregar mais nos conteúdos mais sérios também. Então, eu acho que tem que saber fazer esse estudo e esse equilíbrio. Mas nós também já tivemos, né, partes que não teve retorno e agora com o tempo a gente está tendo. Muito bom. Manda bala, Elton. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Uma frase que você falou, eu peguei justamente gancho de vaidade e gestão, né? Uma frase que eu falo muito em treinamentos, em exposições, que o que não é medido não é controlado. Eu sempre falo isso, inclusive tá até na minha apresentação. E uma coisa que é muito importante, isso que você disse aí, Luiz, o que eu falo, faturamento é ego, caixa é rei. Então, se você não estiver olhando para essas duas métricas, você acaba faturando muito, mas e lá no final, a última linha, como é que tá? Então, muitas pessoas não tomam atento muito a isso, porque, por exemplo, a gente trabalha muito com vendas, eu, a Wiz e a Cami, né? E algumas métricas que a gente usa muito, por exemplo, taxa de conversão por etapa do funil, as pessoas não olham muito para isso. Se você sabe cada evolução do seu processo de vendas, a gente fala muito sobre isso. Um pequeno ajuste você faz em uma taxa de conversão de um lead certo ou um lead errado que está entrando, pequenos ajustes potencializa muito o seu caixa. Eu sempre falo, faturamento não é tudo, você tem que olhar para o seu caixa, o que está sobrando no final do mês, né? Então, só queria contribuir sobre isso, meu amigo. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua contribuição. Isso é interessante. Você trouxe um ponto muito legal. A Jéssica falou da constância, né? Isso também é uma outra dor das empresas. E porque às vezes não existe essa paciência, né, de esperar o resultado, e de investir, de investir, de investir. Eu concordo, a constância faz muita diferença. E se você consegue medir e consegue medir, inclusive, o custo dessa espera, aí fica mais legal ainda, porque você consegue ter uma previsibilidade maior, né? E igual você falou, né? O faturamento ele é vaidade, ele é vaidade. Tem empresas que não crescem faturamento, mas crescem margem de lucro. Então eu ponho mais dinheiro no bolso. Eu sempre gosto de usar o exemplo de um livro que eu li há uns anos atrás, que é um livro chamado O Preço é o Lucro. Já falei desse livro várias vezes e não canso de falar sobre esse livro. Eu, inclusive, eu publiquei no LinkedIn esse livro aqui, ó. Tá aqui no meu Kindle aqui. O Preço é o Lucro. Esse cara é um cara inglês, é um inglês, é um contador inglês. Ele tem um escritório numa cidade do interior mesmo, lá na Inglaterra, e ele fala muito sobre a questão da precificação determinar o lucro de uma empresa. E aí ele pega o exemplo do desconto, né? Quase ninguém calcula o custo do desconto. E aí ele traz o exemplo aqui. Por exemplo, eu quero vender esse livro meu aqui esse livro aqui me custa R$ 70 lá na distribuidora. Eu compro ele por 70, vendo ele por 100. Eu tenho uma margem de lucro de R$ 30. Se eu vender 10 livros por mês, eu tenho R$ 300 de lucro. Beleza. Só que de repente alguém tem a brilhante ideia de pensar assim: peraí, gente, a gente precisa vender mais desse livro, né? Vamos dar um desconto, vamos tentar negociar com o fornecedor redução de preço. O fornecedor não diminui. Então vamos vender por R$ 80 para ter R$ 10 de lucro ao invés de 30. Tudo bem, só que você vai ter que vender 10 vezes mais para manter a mesma margem de lucro. Você me garante que você vai me vender mais? 10, você consegue vender 10 vezes mais livros? Não, Luiz, não garanto. Então para que você vai dar desconto?
Para que você vai dar desconto? Então, é uma provocação. Margem de lucro está muito ligada a isso. Gente, eu estou falando de vendas, de financeiro, mas o assunto é indicador. Para eu saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo, se eu estou vendendo ou não, eu preciso ter indicadores de performance claros na mesa, tá? Vamos seguir aqui. Indicadores por área. E aqui a gente montou um guia de indicadores por área para a gente poder debater. Então, nós dividimos aqui pela área de atendimento e experiência do cliente, comercial e vendas, financeiro, institucionais, indicadores de produção e setores técnicos. E aí eu coloquei aqui um pouco de cada um. Vamos falar dos indicadores mais comuns dentro da área de atendimento e experiência do cliente. Tempo de atendimento. Muitas empresas mensuram na saúde, a gente costuma mensurar muito na recepção. Taxa de conversão do atendimento em agendamento, mas pode ser também taxa de conversão do atendimento, do atendimento por tipo de produto, por tipo de atendimento, por tipo de categoria. O no-show, que é o paciente que marca e não comparece, é o cliente que agenda no salão de beleza e não vai. O tempo de espera no dia, ou o tempo de espera na semana, o tempo de espera no mês, no trimestre, no ano. Tem os indicadores de satisfação do cliente. Nós temos o NPS, que é um dos mais famosos hoje. Tem o CSAT também, que é um outro tipo de indicador de pesquisa de satisfação. E vários outros. Aquele formuláriozinho de papel que fica naquela prancheta no corredor, o QR Code que você coloca nos corredores da empresa ou na recepção. Esses são indicadores de atendimento, né? Tem outros indicadores? Claro que tem. A taxa de conversão do atendimento pode ser também por produto, pode ser por grupo de produtos, por tipo de clientes. Por exemplo, qual que é a taxa de conversão aqui da minha loja hoje de mulheres? Qual que é a taxa de conversão de homens? Qual que é a taxa de conversão de idosos? Isso muda muito, porque se aquele produto, a conversão é maior no público feminino que masculino, pô, será que vale a pena continuar tendo uma opção grande de produtos para o público masculino? Foca mais em mulher? Tudo isso volta lá no início que a gente falei. Indicador serve para apoiar a tomada de decisão. E eu gosto muito de analisar análises econômicas do país e do mundo, né? Então eu leio alguns sites que analisam isso, principalmente análise de mercados, né? Eu estava vendo hoje, um pouquinho antes aqui da nossa aula, um vídeo falando sobre como que está o mercado de supermercados no Brasil. É um mercado que tem registrado quedas. É um mercado que está passando por um momento um pouquinho delicado. Então, vários indicadores ali foram colocados, questão do se a renda do brasileiro aumentou ou diminuiu, inflação, tudo isso impacta. É assim na economia e é assim dentro de uma empresa, né? É comercial e vendas, né? Leads por canal. Por exemplo, qual que é o canal que eu mais tenho leads hoje? É o Instagram, é o Facebook, é o Google, é anúncio em jornal, é anúncio em revista, é outdoor na rua. Conversão de vendas pode ser geral, pode ser específica também. Ticket médio, que é receita dividido pelo número de atendimentos e vendas. E o ticket médio é um indicador muito interessante, muito interessante. Muitas empresas, infelizmente, ainda não sabem analisar esse indicador, que é um indicador fantástico, que é o custo médio, é o preço médio que o seu cliente paga pelo seu produto. Inclusive, analisar ticket médio é uma forma muito interessante de analisar margem do produto. Então, peraí, esse produto dá pouca margem, mas claro, o ticket médio é desse tamanho. E ele também mostra, se a gente analisar ele por um período maior, por exemplo, o ticket médio de vendas do Luiz durante todo o ano de 2025. Então, janeiro, fevereiro, março. Se eu dei mais desconto, se eu vendi mais produtos de maior valor agregado, esse número também vai ter uma variação bem interessante. O CAC, né, ou o custo de aquisição por cliente, aqui é um outro indicador que é muito difícil de mensurar. Não sei como posso ajudar. Ó, nem a minha Alexa consegue ajudar nessa daqui. Desculpem, gente. Mas o custo de aquisição para o cliente é quanto que custa trazer um cliente aqui para a empresa, né? O marketing digital, ele analisa o seguinte: eu investi R$ 100 em anúncio, esse anúncio me trouxe 5 leads, então cada lead custou R$ 20. Mas eu só fechei 2 vendas, então esse cliente me custou R$ 50.
O marketing digital ele é um pouco mais fácil de mensurar. Agora, o cliente que vem, por exemplo, eu sou uma escola de inglês, eu fui em uma escola fazer uma ação comercial para eu ir lá na escola, eu gastei, peguei um funcionário para ir lá, gastei com panfleto, vou dar desconto para quem vier de lá e o desconto tem um custo também que muita gente não coloca no custo. E aí agora, depois de 2 meses, eu vou ver quantos alunos vieram daquele colégio. Vieram tanto. Então, considerando o custo que eu tive um custo de aquisição de aluno de X reais. E eu tenho também o CAC sobre o LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor do cliente no tempo. Então, por exemplo, esse cliente me custou 50 reais, o exemplo do anúncio que eu gastei 100 reais, vendi 2 vezes. Esse cliente me custou 50 reais, mas ele me trouxe só 20 reais. Então, no LTV dele eu não tive lucro. Não, esse cliente me trouxe 20 reais no primeiro mês, no segundo ele trouxe 15, no terceiro ele trouxe 40. Não, peraí. Então, esse cliente no longo prazo ele é rentável. Então, eu também posso analisar tudo isso. Taxa de recompra e recorrência também é um outro indicador que também não é tão simples assim de medir. Eu não conheço software que tem inteligência de analisar recompra. Eu não conheço. Elton é especialista em software, trabalhou em software. Depois, por favor, se você quiser me contrariar aí, fique à vontade, mas eu não conheço software que calcula taxa de recompra de clientes. Você tem que ir lá manual, puxar a lista de clientes, analisar e fazer PROC V no Excel e fazer isso se chocar. Eu não conheço. Mas os indicadores comerciais são muito estratégicos. Gestor comercial que não sabe ler indicador não serve. É igual líder ocupado demais, não serve. E gestor comercial que não sabe ler indicador, infelizmente também, gente, não serve, tá? Financeiros agora, os indicadores financeiros. Receita por produto ou receita por mix de produtos. Isso é interessante. Então eu posso analisar a receita só da parte homem, só da parte mulher. De repente eu tenho uma barbearia. Eu posso colocar, aqui na barbearia eu tenho um mix de serviços, que é o corte, aí tem a menina que faz a manicure, tem massagista, e a receita por cliente que compra tudo é uma média, mas quem faz só a barba e cabelo é outra. Eu posso fazer isso também. Indicadores de lucro, pode ser também lucro por produto, lucro geral, lucro por tipo de produto também. Eu posso ter lucro por colaborador. O varejo tem uma métrica que eu acho maravilhosa, que é lucro por metro quadrado. Eu tenho uma loja, por exemplo, a Magazine Luiza, e eu calculo o lucro por metro quadrado. Só vale a pena abrir uma loja na Magazine Luiza se o metro quadrado é tanto de lucro. Se não der, nem precisa abrir, que é prejuízo. Eu acho isso muito interessante. Ponto de equilíbrio, né, do negócio também é uma outra métrica muito importante, principalmente para um negócio que é novo, né, que tem que descobrir a partir do momento que ele se paga, pelo menos se paga sem dar prejuízo. Inadimplência, que é um indicador que o Brasil sofre muito, porque nós somos um país de constantes problemas econômicos, de constantes instabilidades. Inadimplência é um indicador muito importante. Fluxo de caixa, né, projetado. Eu sou da teoria de um americano aí que a única coisa que serve numa empresa é fluxo de caixa. Se a empresa não tem fluxo de caixa, ela está em maus lençóis, e eu concordo, né? E depois que eu paguei todo mundo, paguei sócios, paguei as contas, paguei tudo, eu preciso ter um caixa. Se a empresa não tem caixa, gente, vai acontecer o que aconteceu, infelizmente, lá na questão de 2020 de saúde pública global. De repente eu fechei, de repente eu parei de operar e eu não tenho caixa para bancar a minha operação. E aí, como é que fica, né? Eu lembro que a Magazine Luiza foi uma empresa que anunciou que se eles não vendessem nada em loja, só no e-commerce, eles tinham caixa para viver 2 anos e meio, alguma coisa assim. Se alguém puder procurar na internet e compartilhar o link com a gente, eu agradeço muito. É, então, eu tenho também custos, né? Que é um outro indicador também tão importante quanto faturamento, é custos. E aí, quem que tem que administrar esse indicador? A área financeira das empresas, né? Então, a área financeira, nós temos uma colega financeira aqui que é a Geisla, né? Se ela quiser dar uma palavrinha aí, fique à vontade, tá, Geisla? Você que é especialista no assunto.
Mas uma coisa que eu vejo os donos de empresas, os diretores cobrando muito é a atuação do financeiro junto às áreas. Por exemplo, o financeiro aprova um investimento lá em uma ação de marketing, por exemplo. O financeiro ele tem ou deveria ter autonomia para chamar o marketing e falar: marketing, beleza, vamos lá. Me justifica esse investimento aí para eu não tirar investimento nos próximos meses. Me justifica o que que foi feito, o retorno. É uma atividade, é fundamental o financeiro ele ter essa visão, tá? Institucionais, aí eu não fiquei selecionando muito se é RH, se é outros. Oi, Geisla, pode falar, por favor. Então, voltando ali, Luiz, né, nos indicadores, hoje a realidade ali na Planalto, realmente nós temos a maioria desses indicadores. Boa parte deles é também feito ali na controladoria, então eles são bem assíduos em relação a essa questão de custo, orçamento, né? Temos hoje lá uma esteira de aprovação, então qualquer investimento, qualquer compra relevante, ela passa por esse crivo, né? Dessa esteira de aprovação, então aí vai com necessidade, né? Normalmente o gestor da área vai ter que montar uma defesa para justificar, né? Se for algo muito acima. Então, tem toda essa esteira, esse cuidado é realmente bem alinhado entre financeiro e controladoria. Então, a gente faz essas apresentações, né? Você tinha falado um pouco antes de reuniões, lá nós temos reuniões com todos os departamentos da empresa, todas as segundas-feiras, de 20 a 30 minutos com toda a equipe. Temos a apresentação aí também mensal de fluxo, né? Fluxo projetado dentro do mês. Temos a apresentação também de inadimplência e tem a reunião estratégica, que é aí realmente a liderança uma vez por mês para apresentar o resultado do mês anterior. Então, essa questão de acompanhamento, ela bem feita, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tem algumas melhorias, tem alguns projetos vindo por aí para, né, ter essa clareza, mas esses indicadores aí, eles realmente dão um direcionamento importantíssimo, né, para a operação. Legal, legal, muito bom. Geisa, obrigado por compartilhar, tá? Obrigado. Queria muito que você falasse, que bom que deu certo. Porque realmente, olha um exemplo prático de uma empresa que fatura muito, né? Uma empresa que tem um faturamento alto, elevado, um produto de alto valor agregado. A importância desses rituais, né, para indicadores, né? E, de novo, a importância do financeiro também como principal guarda da margem de lucro da empresa, né? Do retorno e do resultado da empresa. Muito bom. Os indicadores de institucionais, né? Turnover, treinamento e desenvolvimento, clima interno, que é aquela pesquisa de clima interno, avaliação no Google, Doctoralha, menções, participação em eventos, SLA interno de demandas institucionais. Tem empresas que têm alguns indicadores sociais também, que elas mensuram, até porque são empresas que geram um impacto muito grande no meio ambiente, mas são exemplos de indicadores. E nós temos indicadores produtivos. Então, o pessoal de gestão da qualidade trabalha muito com isso. A Mara está aqui com a gente, ela trabalha. Não conformidades, indicador de produtividade, perdas e prejuízos, taxa de erro técnico, SLA técnico, indicadores de qualidade específicos. Então, por exemplo, na área da saúde nós temos vários: controle de infecção, controle de perda de amostra, nós temos. é, Como é que fala, gente? Eu esqueci o nome do outro indicador. Se você quiser ajudar aí, Mara, fica à vontade, tá? Enfim, são vários indicadores que a gente tem também vinculados às áreas produtivas e áreas técnicas também, podemos dizer assim. Na saúde, nós temos a parte de diagnóstico de exames, a parte de laudo. Isso também deve gerar indicadores, e indicadores produtivos são fortes indicadores de margem de lucro. Então, perdas e prejuízos numa área produtiva, isso aqui pode gerar um prejuízo gigante para uma empresa. Gigante, gigante mesmo. Prazos não cumpridos, isso gera insatisfação do cliente. Então, gera lá no comercial aquela necessidade de falar: cliente, só mais um pouquinho, vai dar certo. Você vai receber sua mercadoria. Então, olha como é que no fundo está tudo ligado. E aí você colocou aqui, por exemplo, Luiz, Tunover, o que que isso tem a ver também com
performance da empresa? Totalmente, porque uma contratação errada, além dela não gerar resultado, ela gera um custo para a empresa, que é o custo de treinamento, e o custo de ficar com o colaborador sem ele estar devidamente preparado para as atividades, e você tem o período que você não produziu numa contratação que não deu errado. Então é fundamental entender esses indicadores aí como ferramentas de margem de lucro, né? E eu sempre gosto de trazer eu fiz uma visita numa empresa aqui em Goiás uma vez, já tem alguns anos já. E eu lembro que o pessoal do RH apresentou a empresa para a gente. Eles falaram, Luiz, aqui a gente só tem dois indicadores que importam. É os principais aqui, todos os departamentos estão atrelados a ele. Margem de lucro e cliente satisfeito. Eu do RH tenho esses dois indicadores aqui. Uma contratação errada deixa o cliente insatisfeito. Eu perco vendas e perco lucro. E eu achei muito interessante isso. É claro que não são os dois únicos indicadores, a gente tem que seguir vários, né? Mas a função de uma empresa, eu desconheço a função de uma empresa que não seja gerar lucro, né? Não, eu desconheço. Não tenho, as empresas não têm outra função senão darem lucro. E, e é muito importante dentro desse processo, margem de lucro, cliente satisfeito. Teve um caso recente não, deve ter uns 2 anos, o Guilherme Benchimol da XP, ele trouxe uma questão que era a empresa a XP cresceu demais, ficou gigante demais, porém começou a ter problema de quê? Margem de lucro, porque o pessoal que trabalhava lá com os assessores se acomodaram com um cliente a receita que eles tinham, e aí começou também a ter muita reclamação na XP, um período aí que estava tendo muita reclamação da XP, e aí o Guilherme Benchimol tinha saído de presidente da empresa, ele voltou mais para dentro da empresa, e falou, gente, voltar para o básico. Cliente satisfeito, NPS e imagem de lucro, né? Então, acho que pode ter vários indicadores, mas eu acho que os principais, antes de toda reunião de indicadores, tem que entender como é que está a satisfação do cliente, como que está a margem de lucro. Satisfação do cliente é aquela velha história, né? Um cliente satisfeito conta para vários, né? Nós temos aqui a Wislene, que é especialista nessa área de Customer Experience. Cliente insatisfeito, ele reclama no Google, ele reclama no Reclame Aqui, né? E aí tudo isso gera um resultado complicado, né? Então fica aí essa lição importante, né? São dois indicadores muito importantes para o negócio. E os relatórios, né? A gente vai falar mais de relatório no próximo curso, tá? E uma coisa que a gente precisa entender e aí é um outro desabafo meu, tá, Elton? Eu ainda sinto muito falta de sistemas que me deem relatórios prontos. Tava conversando ontem com a Jéssica, né? Tava conversando esses dias com outra pessoa também. Infelizmente, hoje, para montar um relatório, eu tenho que tirar 4, 5 relatórios. E isso não faz sentido nenhum. Então, eu acho que a gente ainda precisa evoluir um pouco em sistemas e em relatórios. É um desabafo meu, não é nenhuma crítica, não. É um desabafo. E nós, na consultoria, analisamos os números dos nossos clientes. Muitas vezes até terceirizam para a gente a análise desses números e nós temos que tirar aí 2 dias no mês para analisar relatório. 2 dias. Porque tem que pegar aqui, tem que puxar aqui, porque, peraí, não. Esse cliente aqui, se for nesse setor aqui dentro da empresa, esse exame aqui tem que tirar porque eu pago todo para o cara que faz. Então eu tenho várias regrinhas e eu tenho que lembrar disso na hora de montar um relatório, né? Né, Real- Jéssica? Realmente, eu acho que isso é a dor, assim, na área da saúde, porque é muita informação, tem que tirar daqui e dali. Não sei se é mais o meu sistema, mas realmente não é fácil. Exatamente. É uma dor complicadíssima. Então, eu já vi vários relatórios falando, o brasileiro não é tão produtivo quanto o norte-americano e tudo, mas quem trabalha com relatório aqui sabe bem disso. Tem que tirar 15 relatórios, 10 relatórios, 5 relatórios para montar um. E isso demora, isso inclusive é prejudicial. Muitas vezes isso esgota tanto quem faz o relatório que essa pessoa
não consegue se sentir à vontade para poder pensar, porque gastou tanto tempo montando o relatório que não sobrou tempo de pensar no relatório. Então é um desabafo, assim. Que bom que a Jéssica manifestou junto comigo aí, eu não chorei sozinho. Geisla? Não, é só para compartilhar. Tem algumas meninas aí também lá da Planalto, né? E eu acho que essa dor, mesmo sendo em empresas de outro segmento, né? E às vezes de um porte maior, é uma dor realmente geral, assim, porque é algo que lá todos os dias eu bato muito nessa tecla, né? Por mais que é uma operação grande, né? É uma operação robusta, mesmo assim, com um sistema talvez mais robusto, um sistema que tem aí, né, é, um nível maior, vamos dizer assim, ainda temos que enfrentar esse tipo de dificuldade. Então, assim, unimos vários relatórios, aí volta para o Excel da vida para fazer os confrontos, né, as fórmulas, para conseguir chegar aí num número que eu precisaria ter de bate-pronto e eu acabo perdendo muito tempo, né? Tendo que fazer todos esses agrupamentos aí de relatórios de sistema para conseguir entregar um número, né, que deveria ser em tempo hábil, né? Verdade. É uma atividade desgastante montar relatório. Eu acho que isso atrapalha demais o tempo de análise para isso, né? E então que bom que mais empresas vivem isso, né? E um bom relatório é aquele que gera decisão e ação, né? Na prática, ele precisa responder três perguntas: o que aconteceu, por que aconteceu e o que vamos fazer agora, né? Os painéis que a gente monta com os números dos nossos clientes, a gente faz muito isso e provoca muito isso. A gente tenta estratificar o máximo de dados possíveis, assim, para poder tentar gerar mais visão do negócio. Então, e eu tento cruzar os dados. Então, cresce o faturamento, mas eu quero mesclar com a questão do tempo de atendimento. Então, a gente tenta fazer tudo isso. Alguém escreveu aqui, eu que o diga, sistemas deixam a gente deixam a desejar e nós sofremos. Exatamente, Eliane. E é isso mesmo. A gente ainda tem, infelizmente, isso no mercado hoje. É bem triste, assim, ter que a gente ainda conviver com isso, né? E o Elton vai falar sobre IA aí com a gente aí, vai talvez trazer algumas soluções para nós. E né? Guarda e segurança dos dados hoje, né? Se eu gero informações, gero relatório, eu tenho que garantir o que é segurança dessas informações. E é segurança em relação a onde esses dados são armazenados, quem pode acessar, esses dados têm que ficar arquivados durante quanto tempo? Qual é a política da empresa? Parece uma coisa simples, mas isso tem que estar muito bem definido. Não é qualquer um que pode acessar relatórios, não é qualquer um que pode receber. E isso tem que estar muito bem alinhado, principalmente com lideranças. E agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda nos traz mais rigorosidade no processo. E aí eu preciso entender o que que eu guardo, onde que eu guardo, por quanto tempo, quem acessa, como garantir integridade e como descartar. Então, por exemplo, vai mandar relatório para alguém analisar? Gente, não mandem planilha de Excel, mandem PDF. Não, Luiz, mas eu preciso que mandem em Excel. Manda o mesmo arquivo em Excel, em PDF, e manda por e-mail. Porque se alguém fraudar o Excel, você mandou o PDF também para garantir a sua confiabilidade da informação. Então, gente, parece bobo, mas isso é tão sério. Às vezes a pessoa pega um relatório, imprime para ler, aí coloca na pasta de rascunho, quando foi ver, a folha de pagamento caiu lá na produção da empresa. Eu já vi isso acontecendo dentro de empresa. Então, dados e relatórios e indicadores têm que estar muito bem guardados. Se duvidar, tem até um documento que garanta isso, né? Informação vazada, a gente pode ir para concorrente, tá? Pode ir para concorrente. Eu lembro de uma situação que foi muito impactante numa empresa que eu trabalhei. O pessoal do faturamento recebeu um e-mail de uma empresa que fazia faturamento de forma terceirizada. E essa empresa, olha que interessante, eles ligaram para o faturamento dessa empresa que eu trabalhei e falou: como que vocês cobram tal, tal, tal e tal exame em tal situação? Ah, a gente cobra assim, assim, assim. Beleza. Aí eles mandaram um e-mail para um gerente lá da empresa
falando: Olá, tudo bem? Acabei de conversar com fulano de tal do seu faturamento. Ele comentou comigo que vocês cobram hoje os exames de anatomia patológica, todos errados, e vocês estão tendo prejuízo de tantos por mês. Nossa empresa é especialista em fazer faturamento de forma terceirizada para laboratórios e tudo mais. Então, gostaríamos de apresentar o nosso serviço para você. Inclusive, olha, vejam o relatório de dois laboratórios que nós fazemos do convênio tal, que nós cobramos da forma que nós queremos mostrar para vocês. Olha para vocês verem, a empresa que eu trabalhava soltou informação sem poder, um gerente maluco internamente falou: é agora que eu vou ferrar com o comercial. Passou para frente falando: gente, precisamos resolver isso urgente. E aí nós retornamos à nossa área comercial falando que houve, primeiro, informação vazada que não poderia, e segundo, é um cliente sem credibilidade para falar, para poder conversar com a gente, porque compartilhou relatório de faturamento de outra empresa. Então, olha como que a gente tem que ter cuidado com os dados que a gente gera. Parece brincadeira, mas não é. Isso chega no concorrente e vocês não têm ideia do quanto que isso é ruim, né? E aí, quando eu penso em segurança de informação, tem a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, isso tem que estar muito claro. Integridade é a dica que eu dou. Vai mandar um relatório para alguém? Manda em Excel e manda em PDF junto. Porque, inclusive, eu lembro, eu não sei hoje, tem muito tempo que eu não uso, eu usava o Outlook para e-mails. Se eu abrisse o Outlook, abrisse uma planilha no Outlook, salvasse, ela ficava salva alterada. Eu não sei se o Outlook ainda tem esse comportamento. E eu não sei se as outras pessoas que receberam também têm essa informação alterada. Então eu sempre tenho cuidado de mandar uma informação em Excel e em PDF. E de preferência eu nem gosto de mandar em Excel. Eu mando o PDF, que o PDF está travado, não tem como. Se a pessoa fraudar o PDF, dá para ver que fraudou, mas eu tenho a confirmação que eu mandei aquele dado, né? Tá. Isso aqui daqui a pouco eu falo. Então, neste exato momento agora, eu vou passar a palavra para o Elton. Ele vai trazer para a gente um conteúdo complementar ao do nosso curso. E, de novo, gente, façam perguntas, falem e participem, porque o que ele vai trazer para a gente aqui vai ser muito legal, viu? Vou descompartilhar a minha tela aqui. Perfeito. Eu solicitei agora, ô Luiz, para você liberar o meu compartilhamento. Pronto, permitido, meu amigo. Perfeito. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui. Assim que vocês verem minha tela, me avisem, por favor. Tem um amigo meu que me falou uma novidade hoje que eu não tinha pensado. Isso aqui parece um buraco de minhoca. Estão vendo minha tela, meus amigos? E amigas, principalmente também, né? Deixa eu só ver aqui. Sim. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço imensamente o convite do Luiz, né? E aí eu vou fazer algumas provocações aqui para vocês também. E a minha ideia é fazer uma breve apresentação. E como eu estou falando de inteligência artificial, eu acho que é muito importante a gente equalizar alguns conhecimentos. Mas antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar, tá? Bom, sou Elton Assis. Tenho mais de 18 anos com experiência de vendas complexas, trabalhando com vendas. Eu acho que eu conheço a Geisla, eu acho que eu conheço, porque, obviamente, enquanto estava acontecendo aqui, eu estava no LinkedIn, e a Geisla, pelo fato dela trabalhar na Planalto, eu já atendi a Planalto, tá? E vi que ela trabalhou um tempo na Leinertex, eu fiz um trabalho na Leinertex também, Geisla, tá? Depois a gente confabula mais. Desses 20 anos, por isso que o Luiz está falando bastante, eu trabalhei vendendo sistemas. Já trabalhei já passei pelos principais players de sistemas hoje. E hoje eu estou trabalhando exclusivamente com consultoria de estratégia comercial. Só que hoje eu tenho um background, além de fazer esse trabalho, onde a Camila e a Wislene estão mais à frente, hoje estou numa cadeira de uma empresa onde a qual eu trabalho com comercialização de nuvem pública, tá? E aí eu quero trazer uma provocação para vocês, que é o seguinte: hoje, muitas das coisas que o Luiz trouxe aqui para gente, até o presente momento, fala muito sobre RP, sistema de gestão. Uma coisa a gente tem que ter muito em mente. ERP é sistema da operação. Ele não vai te dar dados para tomada de decisão. Para isso, você vai precisar de um BI ou de algo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é a novidade, principalmente nesse processo, tá? Que é a nova gestão. Bom, sou apaixonado por tecnologia, tudo que eu faço hoje está embasado em tecnologia.
Só que dois pontos que eu gosto de falar bastante. Sou baterista, pai da Brenda e do Eduardo e esposo da Juliana. Afinidade com o Luiz total, só tem um ponto que a gente tem uma certa ruptura, né, Luiz? Que ele é Belo Horizontino também. Nós torcemos para times diferentes, não vou entrar muito nessa seara aqui não, mas também sou de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, sou apaixonado por aquela cidade, tá? Queria chamar a Camila aqui para se apresentar, Camila. Fique à vontade, abra o microfone e fale quem é você e minha amiga. Camila, você tá aí? Cami. Bom, a Camila não está aqui agora, então vou fazer o seguinte, então. Camila é minha sócia, tá? Tá 10 anos de experiência na área financeira, né? E coincidentemente ela transcendeu da área financeira para a área comercial. Trabalhou por um bom tempo como especialista da Nectar. Hoje é um CRM, tá, gente? Então hoje a gente trabalha muito focado em cima de sistema. Uma coisa que eu gosto da Camila, apaixonada por crochê, ela fala que o hobby dela é crochê. E ela gosta para desacelerar. Por que ela fala desacelerar? Porque a Camila, uma das coisas que eu faço, meus queridos, quando vão trabalhar comigo, é principalmente análise de perfil comportamental. E eu uso o Enneagrama para isso. E é muito engraçado, o perfil da Camila é completamente diferente do meu, e por isso que eu acho que a gente dá certo, tá? A Wislene está aqui comigo também. Wislene, você está aí? Quer se apresentar? Estou sim, boa noite. Também vim da Nectar, também sou apaixonada por sistemas, também gosto muito da área de tecnologia. Eu vou explicar um pouquinho de como eu vim parar aqui e por que eu estou aqui na Replicadores. Nós temos essas paixões em comum, mas eu sou administradora e vim da área de publicidade e propaganda. Eu saí ali da área de publicidade em agências muito tempo, trabalhando ali com a mídia off ainda, antes de ser digital. Sempre trabalhei na área de mídia. E aí, sempre gostei dessa área de marketing, também trabalhei em marketing de algumas empresas. Cheguei a ser servidora pública por algum tempo, mas a paixão pelo marketing, pela publicidade ali, me levou para as vendas, das vendas para alguns dos produtos que eu vendi físicos em e-commerce e também na tecnologia, em CRM, especificamente na área de Customer Success. Vocês falaram a questões de dados, a gente está falando hoje, né, sobre questões de dados, justamente como gerente de contas ali, atendendo e ajudando a trazer esses dados que o Elton falou, a gente levar para um BI, de trazer uma dashboard, de trazer todos esses dados de forma mais clara e mais natural para o cliente, principalmente para ajudá-lo no dia a dia. Tá? Sou muito apaixonada por essa questão de trazer essa parte consultiva, entender o que o cliente precisa, entender o que é a dor e ajudá-lo ali no seu dia a dia. Eu adoro conhecer pessoas, entender desafios, entender essas soluções e gerar esse valor, esses resultados. Cami, quer tentar o microfone? Tem aí? Ela falou que o microfone não está funcionando. Não, não estou te ouvindo, Cami. Eu estou vendo só você babucear. Oi, tá me ouvindo agora? Agora foi, Ah, Cami. agora foi. Bem-vindo. Se apresente agora, minha amiga. Certo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila. Estou junto, né, da equipe da Replicadores, junto com o Elton, com a Islene. Eu tenho experiência na área financeira e contábil há uns 10 anos. Fiz a migração, como o Elton comentou, né? Fiz a migração de carreira para a área comercial e me apaixonei. Entendi que a área comercial, que é uma coisa que o Elton fala muito, é que a área comercial ela não é para a pessoa que nasce vendedora, ela é por meio de técnica. Então você consegue fazer esse ajuste na sua vida, assim, na sua carreira, para que você consiga se adaptar e encontrar uma nova profissão, porque foi exatamente isso que eu encontrei. Amei trabalhar na área de tecnologia, trabalhei ali por uns 3 anos na área de tecnologia. E agora, o nosso foco, de modo geral, como o Elton já falou e a Wislene também já falou, é entender de fato a necessidade das pessoas e trazer uma solução adequada, né, para cada uma das pessoas. E também, como o Elton falou, sou crocheteira, gosto muito dessa parte de fazer crochê, que é para aliviar a cabeça, que é para melhorar a parte da criatividade, porque, querendo ou não, quando a gente está falando de um processo comercial, a gente também está falando dessa parte de ser criativo, de ter um processo definido, mas conseguir levar isso da forma mais leve possível no dia a dia. Perfeito, minha amiga. Obrigado pela apresentação. Falar um pouco da Replicadores. Replicadores, nós somos um hub de soluções, que eu costumo dizer sempre sobre isso. Traga um problema que nós vamos resolver. A gente sempre fala isso. Tudo baseado em tecnologia e em gestão cada vez mais. Então, como o
professor Luiz tem falado bastante sobre dados e números. Eu vou trazer para vocês uma forma de analisar esses dados também, bem rapidamente, porque se a gente for entrar com muito detalhe, a gente não vai costumar, não vai entrar muito profundamente, tá? Como eu disse, a gente é um hub de soluções, então a gente sempre tem esses indicadores. Uma coisa que eu falo bastante, por que que o símbolo de replicadores é um elíptico? Porque a gente tem a seguinte filosofia: nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então são quatro pernas no replicadores, que é o PDCA. Eu não gosto muito de métricas e indicadores complexos, eu gosto de algo que seja fácil de compreender. E eu quero fazer uma provocação para vocês. Quem aqui usa inteligência artificial? Alguém usa inteligência artificial nos tempos de hoje? Sim. Sim, obrigado, Jéssica, obrigado, professor. E aí eu quero fazer um desafio para vocês. Leiam esse QR Code e vocês vão organizar para mim nesse QR Code o que que você usa da inteligência artificial. Para que que você usa? Você vai clicar e vai organizar de acordo com a pergunta que está lá. E no final eu vou usar a inteligência artificial para analisar esses dados que vocês vão responderem para mim. Vamos dar um minutinho para vocês fazerem isso aí, por favor? Um minutinho, são 21 horas e 30. Ah, pera aqui, agora que eu lembrei, tem condição de fazer aqui, ó, tem um timer. Eu esqueço do timer do Canvas. Eu adoro o Canvas porque ele ajuda a gente em tudo. Então, um minutinho para vocês fazerem essa análise. Por quê? Depois eu vou pegar, vou trazer para a inteligência artificial para vocês e analisar os dados que vocês vão me trazerem aqui, tá bom? Um minutinho enquanto eu tomo água. Eu também acho o Canva tão importante para a humanidade quanto a criação da roda. Ô Luiz, enquanto o pessoal faz aí, depois se for o caso, se você ainda não estiver usando, fala comigo. As minhas apresentações, essa aqui não foi, porque essa aqui foi quase praticamente. Eu gero o prompt no GPT, jogo na IA do Canvas e ele monta a apresentação quase toda para mim ultimamente, gente. Produtividade é a palavra da vez, tá? Eu já usei bastante aqui nas apresentações aqui, é muito interessante. Perfeito, um minuto finalizado, meus queridos. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos começar a contextualizar para vocês aqui. O que que é o IA? É uma ferramenta de raciocínio, automação que ela aprende, gera, organiza e cria, tá? Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam para mim, fala assim, Elton, qual que é a IA mais eficiente do mercado? Não existe IA mais eficiente. Existe uma inteligência artificial que vai adaptar melhor ao seu negócio. Então não existe a IA perfeita, gente. Claro que cada um delas tem uma conotação. As mais utilizadas hoje é o GPT, que eu uso muito, o Copilot, que é da Microsoft, o Gemini, que é da Google, o Claude, que é da Anthropic, e o Perplexity. Eu uso o Perplexity também, então eu uso o GPT e o Perplexity. Por que que eu uso o Perplexity hoje? Eu não sei se ainda existe o convênio, mas quem é cliente Vivo, a Vivo fez um convênio com a Perplexity e te libera durante 12 meses gratuitamente. Só que cada um tem a sua funcionalidade. O Gemini, o foco dele é conversação e produtividade. O Copilot, eu não sei se vocês sabem, a Microsoft é um dos maiores investidores no GPT. Então, muitas coisas que você usa no Copilot tem no GPT. O Gemini, onde é que o Gemini está ganhando força? Ele é uma suíte completa. Então, ele consegue ler seu e-mail, consegue fazer várias coisas que hoje as outras não utilizam. Inclusive, o VO3, que é uma plataforma para criação de vídeo, está dentro de Gemini. Gente, é assustador o que você consegue fazer com essa plataforma, tá? O Perplexity é um Google avançado. É um buscador. Então, ele consegue compilar várias informações. Então, esses cinco que vocês estão vendo aqui são os que eu mais utilizo. E o Claude, da Anthropic, ele está vindo com muita força. Ele é muito focado em desenvolvimento. Se você precisa desenvolver, por exemplo, um BI robusto, o Cloud é muito bom para isso, tá bom? Dentro da área da inteligência artificial, é muito importante vocês entenderem o LLMs, que é o Large Language Models, que é justamente o modelo que você vai utilizar para construir uma inteligência artificial. Elton, eu vou construir? Gente, é totalmente possível construir.
E aí, dividindo dentro do LLM, eu tenho as IAs de automações, as generativas e as AGI, que são as inteligência artificial robótica. Então, esses são os três pilares que utilizam muito a inteligência artificial. Hoje, o RPA, por exemplo, é muito utilizado nas empresas, automações em geral. Por exemplo, um bot de atendimento de um WhatsApp é um RPA, é para você deixar automatizado cada vez mais. A generativa é aquela IA que aprende. O Cloud, essas que eu citei todas agora, todas elas são, tá? Então nós temos várias no mercado hoje. Muitas pessoas não conhecem o Llama e não conhecem, por exemplo, também a, a, o DeepSeek. O DeepSeek é uma ferramenta chinesa. Trazendo uma informação que o próprio professor Luiz trouxe para a gente, que tem que tomar um cuidado muito grande, gente, o maior desafio da IA hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito cuidado se vocês forem utilizar no mundo corporativo, porque você vai estar colocando ferramentas, informações sigilosas para o mercado. Elton, como é que eu resolvo isso? Não se preocupe, eu tenho a solução para vocês, tá? Vamos lá. Coisas que é importante vocês conhecerem dentro da inteligência artificial. O que que é um prompt? Prompt é o que você pede para o GPT. Vou falar GPT porque é a mais difundida hoje, tá? Cuidado. Se você não souber perguntar, você não souber o objetivo que você quer numa IA, você vai ficar batendo um papo com ela. Quem é mais antigo aqui deve lembrar do bate-papo do Terra, bate-papo do UOL. Este é o maior erro de utilização da inteligência artificial. RAG, Retrieval Augmented Generation. O que que é isso? É justamente como você vai treinar. Hoje, por exemplo, se eu pegar o meu GPT e fizer uma pergunta para ela e você fazer a mesma pergunta para o seu GPT, é diferente, porque a minha está treinada para vendas, 100% vendas. Então é como você vai criar o seu banco de dados e transacionar ele dentro do GPT. E aqui é o desafio de hoje, né? Olha o tanto de relatório que vocês têm que analisar no dia a dia. Você tem que ter relatório de fornecedor, de folha de pagamento, de faturamento, de resultado, se o plano de saúde é particular ou não, se tem desconto ou não, tudo isso que foi trazido. Então, esse é o desafio principal. E um ponto que eu quero trazer para vocês: não adianta nada você conhecer de inteligência artificial e não saber como transacionar. Uma fala que eu sempre falo, meus amigos, é que as pessoas trazem como desafio. Uma pergunta: vocês já viram falar que a inteligência artificial vai substituir as pessoas no mercado de trabalho? Quem já ouviu isso? Isso, na minha humilde opinião, de quem é um estudioso da área, é uma falácia. Mas o que que vai substituir? Será substituído nas empresas as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial. Isso é uma realidade. Se vocês forem hoje, por exemplo, no LinkedIn e buscar analista de dados, vocês vão ver o tanto de vaga que existe no mercado, mas com pensamento lógico. Então, hoje, se você não souber utilizar uma inteligência artificial, fazer uma pergunta estruturada, entender o que está acontecendo, vocês não vão ter sucesso. O próprio professor Luiz disse agora há pouco. O que que adianta eu saber usar a inteligência artificial se eu não tiver as informações que o RP me entrega? Esse é um desafio principal. Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Alguma dúvida? Porque eu queria conceitualizar para vocês até esse próximo momento e depois vou mostrar na prática como que eu uso uma inteligência artificial, por exemplo. Alguma dúvida, meus queridos e minhas queridas? Perfeito. Vamos lá. Então, trazendo para o próximo passo. Na prática, o que que eu vou fazer para vocês aqui agora? Existem várias formas de analisar, de utilizar uma inteligência artificial. Primeiro ponto, análise de vendas, eu uso bastante. Análise financeira e análise de produtividade. O que que eu vou fazer aqui para vocês agora? Eu vou compartilhar minha tela novamente, de uma outra opção. Estão vendo a tela principal minha agora? Com vocês, com o GPT? Estão vendo? Um browser? Agora eu não estou vendo vocês mais, tá? Sim. Uhum. Perfeito. Esse browser aqui, o que que é isso aqui? Quem usa MacBook, eu não sei se já saiu para a Microsoft, a OpenAI lançou, igual vocês estão vendo aqui agora, um navegador
que ele usa o GPT embutido nele. Vamos lá. O que que é importante vocês observarem? Na lateral aqui, por exemplo, do meu GPT, vocês vão ver várias casinhas aqui dentro. Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui são agentes que eu crio para me ajudar no dia a dia. Então, quer dizer, o que que é um agente? Eu dou um comando para ele e ele vai me dizer como trabalhar, o que que eu preciso que seja feito. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, vou para dentro de um agente meu, que é o replicar. O que que o replicar é? É um método do replicadores para assistência de vendas. Então, aqui, por exemplo, eu chego no nível de abrir aqui, por exemplo, um LinkedIn. Vou abrir, tô fazendo quente, né, gente? Eu adoro fazer isso. Abro aqui um LinkedIn. Busco aqui o primeiro que eu vier aqui, por exemplo, a Priscila. Isso para a área de vendas é fantástico. Eu vou vir aqui, copiar o perfil dela e vou vir no LinkedIn e colar. Pronto. O que que ele vai fazer aqui agora? Ele vai entrar no perfil dela e me dizer como comunicar com ela. Só que antes eu disse o seguinte: toda vez que eu colar um link, me diga qual que é o segmento do prospect, para me definir ICP. Lembre-se, o meu LinkedIn ele está planejado para vendas, esse agente específico aqui. Eu vou descer aqui um pouco e vou ver que ela é analista comercial no segmento de... tá aqui, ela trabalha... Vamos pegar o quinto andar. Perfeito. Vamos colocar aqui, seguro locatício. Eu posso digitar errado que ele vai entender. Beleza, agora ele vai me trazer. O que que ele vai fazer no mercado aqui agora? Ele vai estudar como é que está o mercado. Isso aqui eu planejei dessa forma, tá, gente? Fala de maturidade, CAC, impacto financeiro. Então, são tudo informação. Quais fontes de dados que ele busca? Gartner, IDC, Fundação Dom Cabral e Fundação Getúlio Vargas. Agora ele quer saber o seguinte: qual é o segmento que eu estou? Não vou entrar muito em detalhe aqui, não, porque ele vai fazer muita informação para mim. Agora eu vou abrir um novo prompt. Como eu abro um novo prompt, eu venho aqui. O que que eu vou pedir para ele? Haja como um diretor comercial e analise os dados em anexo. Aqui a brincadeira começa a vir para o cenário de vocês, que nós estamos falando. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um arquivo que eu já salvei, havia salvo no meu computador, que eu exportei do CRM nosso, vou subir a informação, tá vendo? E vou pedir para ele fazer a análise. Pronto. Ele vai fazer a análise desse Excel, tá bom? Lembrando mais uma vez, isso tudo eu construí anteriormente, tá, meus amigos e amigas? Então, antes de você colocar um GPT para rodar, você tem que primeiramente analisar e criar os agentes. Tá claro para vocês? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, a parte importante de fazer essa configuração de agente é porque ele vai trazer definido para mim o que eu preciso, né? Ele não vai ser generalista na resposta. Perfeito, Cami, obrigado pela informação. Olha, o meu GPT foi tão solidário comigo, já me trouxe gráfico, eu não tinha pedido isso não, tá vendo? Ele me trouxe aqui que eu tenho uma quantidade X de oportunidade em andamento, uma quantidade X perdida, X descartada, X ganha, X prorrogada. Me traz todas as informações aqui, ó, prospecção, aqui ele me trazendo dados. Ele me trouxe. Por que que o meu GPT me trouxe gráfico primeiro? Porque eu, Elton, eu gosto de analisar gráfico. Só que ele me trouxe um resumo. Total de oportunidade, em andamento, perdida, descartada, tá vendo? Ele me traz todos os dados. Aqui, ele conseguiu já me trazer, Felipe, professor Luiz, a taxa de conversão. Como que está a minha taxa de conversão? Como que está o meu gargalo de funil? Tá vendo? Ele me trouxe todos os dados. Só isso, Elton? Beleza. Agora ele está me dizendo qual direção eu quero seguir. Inclusive, no final, o meu agente está treinado para sempre me trazer opções, tá? Então, o que eu quero que ele me traga aqui? Crie um plano de ação para aumentar as vendas. Perfeito. Ele vai me criar um plano de ação nos próximos 90 dias.
Aqui ele me traz vários critérios. Tá vendo? Vocês lembram que eu comentei da RAG para vocês? Por que que o meu GPT me responde com tanta eficiência aqui? Porque aqui em cima, quando eu clico na minha imagem aqui, ó, eu configurei ele para ter esse comportamento. Não adianta você vir e colocar no GPT puro se você não criar os agentes dele. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo criado aqui, ó. Descrevo o que é para ser feito, controle de dados, personalização. Então aqui eu criei e customizei tudo. Então por isso que ele me traz esses dados que estou vendo aqui, tá vendo? Ele me criou um plano de ação. Vamos mais além. Crie em, em um Excel um plano de controle no 5W2H. Então aqui vai muito dessa forma. Então, meus queridos, não sei se vocês sabem, dentro do GPT, enquanto ele cria aqui, vocês conseguem criar aqui agora também grupo de conversas, como você pode observar aqui, como se fosse no WhatsApp, com um IA dentro. Você consegue criar formas dela trabalhar esses dados. Então, tudo isso você consegue fazer. Vocês querem ver um exemplo que eu uso muito aqui também? Por exemplo, uma das empresas que eu trabalho atualmente chama Cloudax, é uma empresa de nuvem privada. Qual que é o problema que eu tenho? Rotatividade de colaboradores. Então, treinar fica difícil. Então, aqui eu criei um agente que ele vai me dar toda a satisfação, todo o projeto para evolução desses colaboradores. Ou seja, se ele não sabe o que é um SaaS, ele pergunta. Não sabe o que é um IaaS, ele pergunta. Como pode observar, ele criou um plano de ação para mim aqui, tá vendo aqui, ó? Deixa eu expandir. Tá vendo aqui, ó? Tudo criado. E ele dá o status para mim também. Agora, o que eu posso fazer? Exportar para um Excel e fazer o plano de controle. Tem que ser assim? Não. Eu posso criar um agente para criar isso aqui, definir as tarefas e chamar cada um para ser utilizado dentro desse processo. Correto? Alguma dúvida enquanto isso, meus amigos? Ficou claro para vocês o poder dessa inteligência artificial que a gente pode fazer? Alguém já utiliza dessa forma? Quer trazer um estudo de caso para mim? Olá, Perfeito. pessoal. Tudo certo? Então beleza. Então vamos voltar para minha tela aqui então. O que que eu vou fazer aqui agora? Lembra que vocês responderam agora há pouco um questionário para mim? Perfeito. Eu vou entrar dentro dele aqui. Vai pedir até para logar aqui agora. Interessante. Eu estou indo lá no Forms agora, no quente, tá vendo aqui? Então eu tive 8 respostas, tá vendo? 8 respostas. O próprio, não sei se vocês sabem, o próprio Copilot está integrado nesse formulário. Eu consigo ter esse processo. Só que antes eu vou fazer diferente. Eu vou baixar as informações para minha máquina, vou novamente dentro do GPT, abrir um novo formulário aqui. Uma coisa que o pessoal erra bastante, gente. Evitem apagar o seu histórico, porque é assim que o GPT analisa, tá? Analise os dados em anexo. Para finalizar aqui, tá, meus queridos? Aqui, ó, que eu baixei aqui agora. E vou pedir para ele analisar os dados para mim. Ele vai analisar bem rapidamente aqui, tá bom? Então, existem várias formas. O que você estava dizendo no início, por exemplo, meus queridos, o que que vocês podem fazer? Ah, eu tenho um sistema de RP que ele não me dá os dados que eu preciso. Joguem dentro de um GPT que ele vai analisar os dados para vocês. Entendeu? Então, hoje, muitas coisas eu utilizo dentro de um GPT, por exemplo. Entretanto, o que que é muito importante? Não adianta nada você jogar um monte de informação no GPT e não saber analisar aqueles dados. É muito importante. O fator humano, ele não será substituído, porque existe uma coisa a inteligência artificial não tem, que é a expertise profissional. Todos nós que estamos aqui temos uma bagagem a ser cumprida, que o GPT, o Gemini, o Claude não consegue fazer. Então, aqui ele trouxe um gráfico para mim aqui, ó. Resumo, mais prioritária. Então, ele trouxe uns dados para vocês aqui, como você pode observar. Então, pode observar que das pessoas que responderam aqui, menor posição, intermediária, maior prioritária. Então,
5%, aliás, 5 pessoas das respondidas, 5,25 usa para estratégia, para automação 6, para decisão 5,75. Então você está trazendo aqui. Isso conecta totalmente com CRM, pipeline, forecast e assim vai. Meus queridos, dentro do prazo do plano que eu queria cumprir, seria basicamente isso mesmo. Não queria entrar muito em detalhe, queria dar um spoiler para vocês do que é possível, tá? Porque dentro do inteligência artificial tem um mundo de oportunidade. Então, como vocês usam IA? Que vocês têm que analisar isso. Um ponto muito importante, a inteligência artificial, ela não veio para substituir pessoas, ela não vai substituir. E aí eu vou trazer um caso nesse processo. Vou passar para a próxima slide aqui. Quem quiser, os meus contatos estão aqui, tá? Tem aqui o meu LinkedIn, tem meu Instagram. Eu gosto de compartilhar bastante coisas. Leem o QR Code, me adicione lá. Eu gosto de trocar informação. Então, sendo bem sucinto para vocês. Porque, por exemplo, um treinamento de inteligência artificial para você ter uma ideia, eu participo de um movimento lá de Rio Preto, que fala sobre inteligência artificial, chama Letramento de IA. Este ano nós temos 76 encontros para planejar como utilizar a inteligência artificial. Nós criamos um ecossistema onde eu tenho 14 especialistas treinando e capacitando cada vez mais inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, ela não vai solucionar, não vai ser um solucionador de todos os problemas. Ela vai ser um potencializador. Não é à toa que China, Estados Unidos, Japão, Coreia está investindo muito em inteligência artificial, entendeu? Está usando muito. Não tem como a gente usar de forma diferente. Jéssica, como secretária, me fala um pouco mais. Deixa eu ver como é que eu posso ajudar. Oi, tudo bem? Tudo Não, eu bem? perguntei, o que que vocês acham da IA como secretária. No meu caso, é relacionado à saúde, né? Clínica médica. Sim, sim, Conversação, agendamentos, porque eu sempre tive um pouco de receio por aquela questão muito robótica, né? Mas sim. hoje em dia evoluiu muito, né? Assim, conversa por áudio e tal. O que que vocês acham? Olha, Jéssica, eu acho muito bom, eu acho muito bom. Só que para isso, para você ter segurança dessa informação, você tem que evitar utilizar essas que eu comentei aqui agora, porque é dados sensíveis. Nós estamos tratando com dados de paciente. Aí existem ferramentas fechadas para isso. Nós mesmos temos uma, que a gente pode treiná-la e capacitá-la da melhor forma possível. O maior erro das empresas em implementar a inteligência artificial, Jéssica, é achar que ela vai resolver tudo e não criar o que eu mostrei para vocês, criar uma RAG, criar um agente, criar um assistente, tudo isso a gente consegue fazer. Você quer ver um exemplo? Deixa eu mostrar aqui, bem provocativo que você trouxe aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê aqui minha tela? Vocês conhecem essa vertical aqui dentro do GPT? Esse campo aqui, por exemplo, gente, o que eu vou mostrar para vocês beira ao absurdo. Quando você clica no maisinho aqui, ó, ele tem vários pontos para você aqui, tá vendo? Esse modo Tá no agente. QR Eu Code. Cara, não, sua tela não está eu mostrando. não tô conseguindo ver. Opa! Opa! Então, pera aqui, deixa eu desfazer aqui, tá no QR Code. É porque faltou um clique, faltou clicar no compartilhar. Desculpe, gente. Estão vendo minha tela agora? Sim, Perfeito. Olhem só aqui para vocês verem. Quando vocês falam quando você fala secretária, por exemplo, Jéssica, você pode criar dentro de várias plataformas. Depois, se você quiser, pode pegar meu contato. A gente te mostra como a gente faz isso. Nós temos como fazer isso para você dentro de um ambiente controlado, porque nós estamos trabalhando de dados de cliente, tá? Vocês virem aqui, por exemplo, aqui dentro do GPT tem várias opções de você trabalhar ela, tá vendo? Aqui. Uma coisa que eu recomendo, quando vou fazer pesquisa, utilize aqui o busca, porque ele vai buscar na internet. Mas olha que fantástico isso aqui, ó. Vocês já usaram esse modo agente do GPT? Vocês conhecem o modo agente? Isso independente do navegador, isso é uma ferramenta do GPT, gente. Vocês já usaram? Essa ferramenta você fala para busca, né? Não, é essa que eu estou usando aqui agora, que é o modo agente. Eu estou dando um não, comando para ele essa aqui eu não agora. conhecia. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O que que eu estou falando? Acesse meu LinkedIn, haja como Elton e curta alguns posts. Olha,
eu vou levantar minha mão e dei o Enter. Tá vendo a minha mão? Isso aqui é um nível de automação que a gente consegue dentro do GPT. O que que ele está fazendo aqui agora? Ele está entrando no meu LinkedIn, ó. Eu não tô agindo, ó. Obviamente, eu tenho várias permissões que eu tenho que dar aqui, tá, gente? Eu pedi para ele curtir post meu. Ele vai entrar e vai sair curtindo post agora. Só que, por exemplo, se eu fechar a tela aqui, ele para, porque eu estou em dado sigiloso. Olha lá, ó. Eu não estou mexendo, ele está mexendo, ó. Vocês estão vendo? Eu estou com a mão levantada aqui. Eu posso parar isso aqui agora. O GPT, olha lá, ó, ele parou de fazer, tá vendo? Num feed. Por quê? Ele está esperando uma ação minha, quer que eu faça alguma coisa. Entendeu? Isso é de propósito, por causa de Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu posso pedir aqui agora, continue. Aliás, vamos fazer aqui, ó. Curta o post da Camila Rodrigues. Vou dar o enter e levantei a mão. Agora o que ele vai fazer? Ele vai procurar a Camila Rodrigues, ela vai voltar a assumir o controle, ele vai buscar a Camila Rodrigues e vai fazer o que eu pedi para ele fazer. Então, isso é o nível de automação que você consegue dentro de uma ferramenta dessa hoje. Olha lá, ó. Eu não estou fazendo, gente, ó. Ele vai procurar a Camila Rodrigues. Eu não estou fazendo. É ele que está fazendo. Olha lá, achou a Camila. Olha lá, vai curtir o post da Camila. Eu não estou fazendo, é ele que está fazendo. Então, gente, é um nível de produtividade que você consegue fazer. Olha lá, tá aí na publicação da Camila. E vai curtir o post da Camila. Entendeu? Gente, é um nível de automação que a gente consegue com essas ferramentas. É absurda. Então, eu vou interromper aqui para não ficar mostrando para vocês, tá? Interromper aqui. Beleza. Então, isso aqui é algo que eu pretendo e quero letrar as pessoas a utilizar. Porque hoje, o que vocês falaram no início aqui dói meu coração. Porque eu sou cria de vender sistema de gestão. E realmente, o sistema de gestão hoje, eles não estão preparados para apoiar as empresas em tomar decisão. E por isso você tem que ter um BI, tem que ter um analytics de dados e assim vai. Então a gente consegue construir isso. E com a inteligência artificial, a gente consegue montar plano de ação, inclusive, para mostrar para o cliente. Isso que eu fiz para vocês aqui de subir a informação, pedir para analisar o meu agente e me dar um plano de ação, gente, isso para mim, que já faço há muito tempo, é muito básico. Mas eu estou disposto a passar a informação cada vez mais para vocês aqui. Bom, seria um pouco da minha contribuição. É, como tem muita informação para ser tratada, eu estou aqui aberto para uma próxima participação, a gente falar um pouco mais. E pensem, hoje não adianta. Você tem que aumentar a sua produtividade. Nós que estamos aqui tem várias informações para ser analisado. E cruzar informação dentro do GPT, você criando um agente, criando um assistente, você conseguirá cada vez mais potencializar seu resultado. Luizão, agradeço a oportunidade e estou à disposição de quem mais quiser compartilhar informação, porque eu sou um entusiasta sobre inteligência artificial. Show de bola, Elton. Obrigado, viu? Obrigado aí o time da Replicadores, obrigado Camila, obrigado Islene aí pela participação. Acho que contribuiu muito. Eu não queria falar de relatórios sem não trazer, sem falar de indicadores sem trazer IA, porque justamente essa questão da produtividade, ela é muito importante, né? E quero agradecer a todo mundo aí que participou, todo mundo que veio, que esteve com a gente aqui. Tinha um outro grupo que ia participar com a gente. Parece que teve alguma confusão em relação ao horário, à data. Eu não sei o que aconteceu, mas nós já temos aqui uma nova data. Deixa eu até corrigir aqui que não é dia 10 não. O próximo curso nosso é sobre construção de relatórios e ele está agendado para o dia 19/3 em novo horário, às 16 horas. Então eu vou mandar o link para vocês na correria do dia a dia. Eu geralmente já crio o link novo para se inscrever já para o próximo curso. Eu vou ver se eu mando para vocês até na quinta-feira. Vocês vão receber no WhatsApp de vocês o material do curso, vão receber a gravação do curso e eu já vou mandar diretamente para vocês também já o link desse próximo curso do mês que vem, tá? A agenda também eu costumo mandar no grupo, vou mandar para vocês também terem os próximos cursos, para vocês já se prepararem. Mas foi uma honra receber aqui muitos pela primeira vez, a turma aí da Planalto Tratores, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença.
Tô vendo aqui as mensagens de todos aqui. que bom que vocês gostaram. Ficamos muito felizes em saber disso, porque eu, como professor também, como educador, a gente adora educação, a gente adora falar sobre isso. E esse assunto da IA, a gente não podia deixar de trazer, porque é algo muito importante, né? Manda o link do grupo, por favor, Luiz. Deixa eu mandar aqui agora. No intervalo aqui eu tava separando isso e acabei não mandando. Peraí, deixa eu fazer isso aqui agora, gente. Antes que eu me esqueça também, professor Luiz, eu vou compartilhar contigo esse material de PDF e eu acho que todo material tem que ser compartilhado. Pode compartilhar com o time também, com as pessoas, Ótimo. e porque eu acredito que quando eu tenho uma informação guardada para mim, ela não tem validade quando se não compartilhada. Eu sou muito a favor do compartilhamento dessas informações, porque quanto mais capacitado nós estivermos, melhor nós estaremos preparados para o mercado. Porque eu sempre falo, nós não vamos ser substituídos, não vai substituir as pessoas não vão perder seus empregos, mas as pessoas que não conhecem de IA serão substituídas sim, com certeza. Show de bola. Peraí que eu vou mandar o link aqui. Peraí só um minutinho. Ó, alguém perguntando aí se vai ter aula só de IA. A gente vai organizar isso em breve. Estava até conversando hoje com o Elton para a gente organizar isso. Vai ter sim, tá? A escola de gestão, na verdade, a gente vai ter vários tipos de cursos e formações, né? IA com certeza será uma delas, tá? Acabei de mandar aqui no chatzinho o link do grupo, tá? Para quem não entrou no grupo, eu acho que o pessoal da Planalto Trator, se eu não me engano, não está no grupo. Então, entrem no grupo, porque lá a gente manda outros materiais também. Tem muita coisa gratuita lá no grupo e a gente distribui lá muitos e-books, materiais, tem muita coisa legal que a gente manda lá. Então vai valer a pena vocês estarem lá, tá? Para quem também ainda não. Lá no grupo eu mando os Instagrams, os nossos perfis também de todo mundo. Vocês vão receber de novo o certificado, o material e a gravação da aula, tá? Dessa aula aqui em específico. E é isso, gente. Nossa aula está encerrada. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquei muito feliz aqui da participação ativa. Fico feliz pelos feedbacks aqui também de todo mundo aqui positivo em relação ao curso. Que bom que vocês gostaram. Fiquem com a gente que teremos muitas coisas novas, muitas coisas novas. Obrigado, equipe da Replicadores aí também por participar com a gente. Desejar para vocês aí um excelente restante de semana, uma boa noite, um bom descanso. Sei que tá tarde, não é fácil ficar aqui até essa hora, mas que bom que praticamente todo mundo que entrou ficou aqui até o final. Eu acho que o conhecimento ele é transformador, assim como outras ciências, né? A leitura faz isso pra gente, a administração faz isso com a gente, a inteligência artificial vem para fazer isso também. E essa troca de relacionamento, esse networking, ele é muito importante, tá? Para quem não sabe, também a gente tem um Clube do Livro. Depois, se alguém quiser saber mais sobre o Clube do Livro, também manda mensagem para mim lá no grupo, vocês vão me encontrar, fazer parte com a gente também do Clube do Livro. Temos encontro a cada 60 dias e aos poucos eu vou atualizando vocês com todo o ecossistema aí da Comerciare. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.